Portugal gosta mais do Brasil do que o Brasil gosta de si mesmo. É engraçado isso porque nós, brasileiros, sabemos muito pouco a respeito de Portugal. Já os portugueses sabem bastante coisa a respeito do Brasil. Os portugueses acompanham por meio dos noticiários o que está ocorrendo no Brasil. Os portugueses gostam de conversar com os brasileiros que aqui estão sobre o Brasil. Existem portugueses que não gostam de brasileiros? Lógico. A xenofobia existe em todos os lugares. Idiotas existem em todos os lugares. Mas, de uma forma geral, o povo português gosta do povo brasileiro e gosta do Brasil. É comum você conversar com pessoas que dizem ter como sonho na vida um dia conhecer o Brasil. E as pessoas têm um carinho que é um carinho diferente, é um carinho familiar, sabe? Por exemplo, se chegar um japonês aqui e falar mal do Brasil, provavelmente o português ficará irritado. Quem é o japonês para falar mal do Brasil? Mas o português, ele fala bem e também faz algumas colocações das coisas ruins que tem no Brasil. É uma coisa realmente de família. Eu posso falar, você não, porque você não é brasileiro nem português. É assim que os portugueses pensam. E essa relação de carinho é interessante porque aqui eles assistem novelas brasileiras, aqui eles assistem jornais do Brasil. Aqui eles entendem muitas das palavras, das gírias que nós usamos. É uma coisa que a cultura brasileira, para eles, é algo muito próximo. Enquanto a cultura de Portugal, a cultura do português para a gente, é algo que a gente não tem quase que nenhuma informação. A gente nunca está preocupado em saber o que eles pensam, em saber como eles vivem. Já eles não. Eles sempre querem saber mais a respeito do nosso país. Eles sempre querem saber mais a respeito de um país que muitas vezes eles têm parentes no Brasil. Muitas vezes eles têm parentes em nosso país e eles falam, eu tenho um tio que vive em São Paulo, eu tenho uma prima que vive no Rio de Janeiro, o meu irmão já morou aí, eu estive no Brasil no ano tal. A relação do português com o Brasil é uma relação, como eu já disse, familiar. Enquanto nós, brasileiros, nós nos inspiramos mais no modelo americano, nós costumamos falar de Portugal quando lembramos do descobrimento, quando lembramos da época de colônia, da época do colonizador, de quanto de ouro foi retirado do Brasil. Nós temos um ranço, sabe? Nós ficamos tristes com o nosso colonizador, como se os outros colonizadores fossem diferentes. O problema não está no colonizador, mas na época que Portugal colonizou o Brasil, o conceito, o que se pensava a respeito de colonização, o que se pensava a respeito de desenvolvimento, era o que todos os colonizadores faziam. Portugal era apenas mais um país agindo dessa forma. Os outros também, que tiveram seus colonizados, não agiram de forma diferente. Mas meu vídeo não é sobre isso. Eu só fiz esse adendo porque realmente o brasileiro ainda tem um ranço com essa coisa, né? E o português não. O português tem um carinho pelo Brasil. O português tem um carinho pelo povo brasileiro. O português, muitos deles gostariam de ter nascido no Brasil. É incrível, parece que eles veem a nossa cultura, eles veem a nossa alegria, a nossa forma de encarar o mundo e eles gostariam de ser um pouco assim também. Talvez porque o país hoje esteja já envelhecido, porque boa parte dos jovens deixam o país, eles enxergam no Brasil uma alegria que eles não enxergam aqui. Então eu quis fazer esse vídeo porque depois de 2 meses vivendo
em Portugal, você acaba observando algumas coisas, você acaba descobrindo algumas coisas que mesmo antes de vir para cá, com tanta pesquisa, você não imaginava que fosse assim. E agora, você estando aqui, é interessante, às vezes até engraçado, você prestar atenção nesses detalhes. Está bem? Obrigado pela atenção mais uma vez. Meu nome é Fábio Pereira, esse é o Viajando nas Ideias. Eu estava um pouquinho sumido, mas voltei. Obrigado e até mais.